Olá, eu sou a professora Débora Vargas e quero dar as boas-vindas a todos vocês à Escola de Catálise e vou falar para vocês sobre a espectroscopia de infravermelho e espectroscopia Raman. Os métodos espectroscópicos, eles envolvem técnicas que permitem a determinação qualitativa e quantitativa de átomos e moléculas. Esses métodos têm como princípio a interação da radiação com a matéria e os efeitos causados após essa interação. Então, nesse esquema, vocês podem verificar a interação da radiação, ela faz com que vários efeitos ocorram, como a emissão, reflexão, espalhamento, absorção, transmissão, refração, e a partir de cada efeito, vocês podem então, analisar e obter informações a respeito daquelas moléculas ou átomos que estão sendo avaliados. A radiação eletromagnética, ela é caracterizada por seu comprimento de onda, frequência e velocidade de propagação. E o conteúdo de energia do fóton está de acordo com a teoria quântica, que é expresso pela relação energia é igual a hν, ni sendo a frequência, h a constante de Planck. A frequência é também definida como c velocidade sobre o comprimento de onda. O inverso do comprimento de onda gera a unidade número de onda, que é a unidade que vai ser utilizada na espectroscopia de infravermelho e Raman. Então, a interação do campo elétrico da radiação eletromagnética com as substâncias é a base para as teorias espectroscópicas. O espectro eletromagnético, ele então é formado por uma infinidade de comprimentos de onda, que são divididos em diferentes faixas e que recebem as denominações de raios gama, raios X, ultravioleta, etc. E para cada faixa de comprimento de onda, então, é a interação dessa radiação com a substância vai gerar uma interação e que vai nos permitir obter informações sobre aquela substância. Então, na região do visível, por exemplo, que vocês conhecem muito bem, existem processos de absorção e emissão relacionados às transições eletrônicas de valência. No infravermelho e no Raman, é, nós vamos obter informações a respeito das vibrações e rotações moleculares. Os instrumentos utilizados para a análise, eles convertem a informação que está armazenada nas características físicas e químicas do analito em uma informação que pode ser manipulada e interpretada. Então, basicamente, os instrumentos são formados por uma fonte de energia que vai gerar, então, o estímulo, né, vai fornecer a radiação no comprimento de onda desejado, em muitos casos uma lâmpada, o sistema em estudo, onde vai estar a amostra, e aí se encontram várias formas de se alocar a amostra no equipamento, nos diferentes porta-amostras, e a resposta vai então nos fornecer informação analítica, que pode ser na forma de um gráfico, como representado nesta figura. Para avaliar, então, esse processo de absorção da radiação, existem métodos quantitativos que vão medir justamente a potência da radiação antes e depois da interação do feixe contendo o analito. A lei de Lambert-Beer vai fazer a relação entre o sinal e a concentração e permite, quantificar a concentração da substância a ser analisada, sejam átomos ou moléculas. Então, a transmissão, ela expressa a quantidade de radiação que foi transmitida através do meio. Então, nesse esquema, a potência da radiação antes da interação, o meio, né, a solução contendo uma substância com uma determinada concentração
Chamando atenção aqui para B, que é o caminho óptico, é essa espessura, é essa distância percorrida pela radiação. E P, a radiação que foi transmitida. Então, a relação entre P e P0 gera a porcentagem de transmitância. A absorvância é justamente o que foi absorvido. Então, ela é uma relação com a transmitância, uma relação logarítmica, mas também é sabido, através da lei de Lambert-B, que a absorvância é uma relação linear com a concentração. B é a espessura do caminho óptico, a espessura da amostra. Então, numa igualdade, se obtém A é igual a ABC, sendo a absortividade, que é a constante de proporcionalidade, e que vai depender da substância, é uma característica, uma propriedade intrínseca de cada substância, e sua unidade vai depender da concentração e do caminho óptico. Normalmente, caminho óptico B expresso em centímetros, e quando a concentração é expressa em gramas por litro, a absortividade tem como unidade litros por grama por centímetros a menos 1. Quando a concentração é expressa em mols por litro, então A se transforma em epsilon, absortividade molar. Então, nesse gráfico é apresentada a relação da do sinal, né, da absorvância em relação à concentração. Então, o aumento da concentração leva um aumento da absorvância e, normalmente, quando essa lei de Beer é seguida, essa proporcionalidade, está acontecendo, se obtém uma reta que normalmente passa pela origem. Vale ressaltar que a absorção molecular ela gera um espectro, o espectro é o registro desse processo de absorção, e esse espectro é formado por bandas, como vocês podem ver aqui nesse espectro vibracional, uma série de bandas cuja intensidade vai depender do número de ligações que absorvem aquela região e a quantidade desses grupos presentes na amostra. Lembrando que a energia total da molécula é formada por diferentes tipos de energia. E no esquema de energia, um diagrama de energia, mostra exatamente os níveis eletrônicos, fundamental e excitado, e para cada nível eletrônico encontram-se diferentes níveis vibracionais. E é justamente a relação de a absorção no infravermelho vai estar relacionada a esses níveis. Bem, após essa pequena introdução sobre métodos espectroscópicos, nós podemos então falar da espectroscopia de absorção na região do infravermelho. Eu trouxe alguns conceitos, alguns tipos de análise, instrumentos e acessórios que são utilizados e alguns exemplos de aplicações. A absorção no infravermelho, ela está relacionada às transições entre dois níveis vibracionais da molécula no estado eletrônico fundamental e que vão ser observados como um espectro de absorção, como mostrei para vocês. Como ela ocorre, o campo elétrico da radiação incidente, ele vai interagir com as cargas formadoras, né, com os elétrons ali que formam aquela ligação, e vai gerar um deslocamento dessa nuvem eletrônica. É como se ocorresse uma sintonia entre o momento de dipolo da molécula e o vetor campo elétrico da radiação, que estão associados à vibração da molécula e ou mesmo da ligação, como vocês podem ver aqui nesse esquema. Então, a a energia da radiação do infravermelho, ela está associada à energia necessária para que a molécula ou as ligações formadoras da molécula possam vibrar. Então, por isso essa sintonia. Aí, então, a partir desse processo, a absorção acontece. Bom,
Então, a molécula ela precisa sofrer uma variação no seu momento de dipolo, como uma consequência dos seus modos vibracionais e rotacionais. Porém, as moléculas diatômicas homonucleares não absorvem no infravermelho, justamente porque elas não possuem um momento de dipolo. Então, o nitrogênio, por exemplo, oxigênio, são moléculas homonucleares. Então, não absorvem no infravermelho, não se obtém, então, um espectro de absorção dessa radiação. Vale chamar a atenção que moléculas apolares, elas podem absorver se ela possui ligações polares. Então, CO2, por exemplo, é uma molécula apolar, mas a ligação carbono-oxigênio, ela possui uma certa polaridade. Então, o CO2 apresenta absorção no infravermelho. Já as moléculas heteronucleares e diatômicas, como o ácido clorídrico, existe uma diferença de cargas entre os átomos, um momento de dipolo, então ocorre a radiação, a absorção da radiação. Bom, e o que seriam então esses modos vibracionais? Os modos vibracionais são os movimentos que ocorrem e que são classificados como estiramento ou deformação axial, que está relacionado justamente à variação da distância entre os átomos ao longo do eixo da ligação. Então, aqui nesse exemplo, eu tenho um, dois átomos se afastando do átomo central. E, nesse caso, ele pode ser esse movimento de afastamento do átomo central, ele pode ser simétrico e assimétrico. Então, os modos vibracionais, eles também são classificados por sua simetria. Na deformação angular, ocorre a variação do ângulo entre as ligações e também são classificados em simétricos e assimétricos no plano e fora do plano. Então, aqui, por exemplo, a deformação do ângulo da ligação. Aqui, a deformação da, como se os átomos estivessem saindo do plano. Nesse esquema, é mais fácil de visualizar, porque tem uma animação e vocês podem, então, entender melhor esses movimentos. Bom, a região de absorção no infravermelho, ela é dividida em 3 partes principais, em função da possibilidade de, visualização dos modos vibracionais. Lembrando que os modos vibracionais, eles possuem uma energia específica e, consequentemente, a absorção desse modo vibracional vai aparecer numa região de infravermelho. Então, o infravermelho próximo, com essa faixa de 12.800 a 4.000 centímetros a menos um, permite análise quantitativa de substâncias contendo ligações carbono-hidrogênio, nitrogênio-oxigênio e hidrogênio-nitrogênio. São aplicados, então, para a determinação de água em glicerol, análise quantitativa de fenol, álcool, ácidos orgânicos, diferenciação entre aminas, porque a amina primária absorve nessa região mais a secundária e a terciária não. Então, é uma região que permite esse tipo de avaliação. No infravermelho médio, o mais utilizado permite analisar as vibrações características das frequências de grupo. Então, aquela infinidade de substâncias orgânicas que nós conhecemos são analisadas a partir do infravermelho médio. Então, o infravermelho médio, normalmente, é o que se utiliza de modo geral na catálise e no estudo de materiais. Então, ele permite que se faça identificação estrutural
das substâncias e ainda identificar pequenas diferenças existentes nas moléculas. Então, se existem ramificações, heteroátomos, etc., pode ser avaliado a partir do infravermelho médio. Existe essa sensibilidade. O infravermelho longínquo, a faixa é de 200 a 10 centímetros a -1, mas essas duas faixas um pouco que se confundem, porque, as análises no infravermelho médio ocorrem normalmente de 4.000 a 400 centímetros a -1. E às vezes, dependendo do detetor, pode ir até 200 centímetros a -1, justamente bem próximo aqui do infravermelho, né, se sobrepõe ao infravermelho longínquo. Nesse infravermelho longínquo ou afastado, eh, as substâncias inorgânicas são normalmente analisadas nessa faixa, justamente porque é possível, eh, capturar os modos vibracionais das ligações de átomos metálicos, de ligantes ou orgânicos ou inorgânicos. Então as ligações metal, oxigênio, metal ligante, elas têm então um processo de absorção nessa região mais, acentuado, então é possível avaliar melhor. Bom, para a interpretação dos espectros, o espectro de infravermelho, eles são analisados a partir de tabelas que contêm as informações sobre os modos vibracionais, é a relação entre o número de onda, onde aquele modo vibracional, então, absorve, e a atribuição, a que ligação ele está relacionado, que tipo de ligação, então, está gerando aquela banda, está absorvendo a radiação. Então, existem tabelas, existem livros, referências, e que a literatura, então, é vasta. Mas como nós avaliamos o espectro? De modo geral, na região do infravermelho médio, ele é dividido então em 2 partes. A primeira, que vai de 4.000 a mais ou menos 1.200 centímetros a -1, é denominada região da frequência de grupos e permite a identificação das ligações. Então, aqui de 4.000 a 3.100 mais ou menos, as ligações hidrogênio com um átomo tipo oxigênio, nitrogênio, depois CH, C tripla C e outras, a região da carbonila, que é bastante, muitas substâncias contêm carbonila e outras ligações duplas, e a partir de 1.200 até a parte inicial, até 200 centímetros a -1, é a região denominada impressão digital, que vai permitir diferenciar e confirmar os grupos funcionais. Então, aqui nós temos a identificação e aqui um detalhamento, então, e a confirmação de que aquele grupo, então, que as bandas indicaram que estavam presentes, nós conseguimos identificar. Bem, a espectroscopia de infravermelho, ela pode ser aplicada em materiais sólidos, líquidos ou gasosos. Existem algumas diferenças na forma de analisar ou o tipo de amostra, o preparo que a amostra necessita para que ela possa ser, então, analisada. Os sólidos devem estar finamente divididos na forma de pó e depois eles são dispersos no meio líquido, como o nujol, que é um óleo mineral, ou um sólido, que são cristais que têm uma boa transmissão da radiação, permitem uma boa transmissão da radiação sem que haja espalhamento e perda dessa potência, né, da radiação chegando realmente na amostra. Então, o brometo de potássio é o sal mais utilizado, principalmente porque ele é transparente nessa região, ou seja, ele não absorve radiação nessa região. Então, ele é extremamente utilizado para dispersar o sólido. Para isso, é necessário preparar uma pastilha, como vocês podem ver aqui nesse
essa foto. Então isso aqui é uma pastilha de um sólido disperso no KBR para obtenção dessa pastilha. O material é pulverizado, misturado, a amostra e o KBR, colocado nesse empastilhador, que é levado até uma prensa e depois, então, nós obtemos aqui a pastilha, que vai ser colocada num suporte e levado ao instrumento para ser analisado. Materiais poliméricos podem ser analisados a partir de filmes, como mostra essa imagem aqui, que podem ser preparados por prensagem com calor ou por diluição com um solvente volátil e depois, preparado o filme, evapora o solvente e se obtém o filme. Além disso, eh, podemos também utilizar, eh, a análise de pastilhas ditas autossuportadas. Autossuportadas porque não são diluídas num sólido como o KBR. Então é a própria amostra. No caso da catálise, se aplica muito essa forma de preparo, que é somente o catalisador que vai ser também prensado, né, nesse empastilhador e formar uma pastilha bem fina para justamente poder fazer análises de superfície com moléculas sonda. Os líquidos, eles são analisados puros ou em solução. Se são voláteis, precisa de um porta-amostra selado para evitar evaporação. As soluções também podem ser analisadas, tendo cuidado de que o solvente não possua banda na região de interesse e também o solvente precisa ser o mais apolar possível para evitar interações do tipo ligação de hidrogênio que vão, interferir no espectro, vão gerar, bandas em valores diferentes, então deslocamento dos valores de absorção normalmente observados quando a substância não está interagindo na forma de ligações hidrogênio, por exemplo. Então, aqui nós temos o exemplo de porta-amostra para esse tipo de análise, esse porta-amostra desmontável e esse já é pronto. E eu quero chamar a atenção para o espaçador, que esse espaçador, a amostra vai ser colocada aqui e ele tem espessuras diferentes justamente para que se possa obter caminhos óticos, aquele B que eu mostrei lá no início, menores ou maiores de acordo com a necessidade. Esse porta-amostra, então, ele é todo fechado, todas essas peças vão sendo colocadas uma acima da outra e a amostra é então introduzida. Os gases, também podem ser analisados, mas precisam de um caminho óptico de pelo menos 10 centímetros para obter um espectro de qualidade com bandas intensas. E análise de gases poluentes, intermediários de reação e pureza de diferentes gases podem ser avaliados, então, pelo infravermelho. Aqui um exemplo de um porta-amostra para o acondicionamento do gás. Aqui um porta-amostra ou uma célula, né, que também é muito utilizado, célula T, que é utilizado muito em catálise para análise de moléculas sonda de sorbito. Bom, eh, o os porta-amostras, eles possuem janelas que são cristais que permitem uma boa transmissão ótica. Eles são de diferentes materiais, sendo que é preciso observar suas propriedades. KBR é um cristal muito com um intervalo de transmissão grande e não absorve nesse intervalo, então ele é transparente, mas é solúvel em água, então solução aquosa não tem como ser utilizada, porque vai danificar a janela. O fluoreto de cálcio, ele é insolúvel em água, porém ele absorve a partir de 1000 centímetros a -1, então se
A amostra possui bandas nessa região abaixo de 1000 centímetros a -1, fluoreto de cálcio não deve ser utilizado. Outros, como germânio e seleneto de zinco, também são, resistentes e insolúveis em água, mas também tem uma região, intervalo, de transmissão menor do que o KBr, principalmente na região abaixo de 1200 centímetros a -1. Mas, o seleneto de zinco, por exemplo, ele pode ser, então, usado no lugar do fluoreto de cálcio. Esses 2, germânio e seleneto, também são utilizados no acessório denominado ATR, que é reflectância total atenuada, que nós veremos adiante. Bem, os instrumentos, eles são relativamente simples e têm uma ótica que deve estar sempre sob, baixa umidade, para não danificar, porque também tem o mesmo problema de absorção e os cristais, toda a ótica é sensível à umidade. Então toda essa parte ela é selada e nessa aqui, abrindo essa tampa levanta nesse modelo de instrumento, e essa parte aqui então, é onde nós temos o caminho óptico, onde nós vamos colocar o porta-amostra, nesse caso aqui é uma pastilha, a pastilha está aqui, a radiação então vai sair da fonte, vai atravessar a amostra aqui e vai para o detetor. Esse modo de análise é um modo de transmissão, é o mais comumente utilizado. Permite análise de sólidos, líquidos e gases, e em algumas situações vocês podem encontrar dificuldades no preparo da amostra, e permite também análise quantitativa. O acessório de reflectância total atenuada, o ATR, ele permite análise de sólidos, líquidos, pastas e uma infinidade de materiais, e tem a vantagem de não precisar preparar a amostra, no sentido de que não é necessário uma pastilha, como no modo de transmissão. Então aqui esse é o acessório, ele é colocado justamente naquela região do caminho óptico, e a radiação então, ela vai interagir com a amostra de modo diferente. Então ele possui um prisma, onde a amostra é colocada sobre ele, e aí aqui nessa parte o prisma, ele está exposto e a amostra então é colocada ali. Então esse prisma, ele é de seleneto de zinco, ele pode ser de germânio e outros materiais. Então a partir da fonte, a radiação chega na amostra, né, atravessando o prisma, interage e depois é conduzida para o detetor, levando informações sobre a amostra. Aqui vocês podem ver, então, a pequena quantidade de amostra sendo colocada, e esse pino justamente é para garantir que essa amostra tenha um bom contato com o cristal, para ter uma boa qualidade da análise. Outro acessório é o acessório de reflectância difusa no infravermelho com transformada de Fourier, o DRIFTS, que para muitos ele é bastante familiar, porque ele é bastante utilizado em catálise. Ele tem como princípio a interação da radiação com a amostra, que vai gerar um processo de reflectância difusa. E essa radiação refletida de forma difusa, ela é coletada através desses espelhos e levada ao detetor, levando a informação da amostra. Há de se ter cuidado que, além da reflectância difusa, observa-se ainda a reflexão especular, como o próprio nome diz, como se fosse um espelho. Então, a amostra com tamanho de cristalito muito grande pode gerar uma reflexão especular significativa. Então, é importante esse cuidado quando se trabalha com drifts. E aí também uma infinidade de materiais podem ser analisados, desde que eles estejam na forma de pó ou possam ser transformados. Chamo a atenção para as tintas,
cujos pigmentos causam distorções quando analisamos pelo método de transmissão. Então, o drift também tem uma aplicação bastante grande para esse tipo de material. Amostras depositadas numa matriz também podem ser analisadas. Também não precisa preparar uma pastilha. O porta-amostra permite colocar a amostra aqui, desde que a superfície esteja bem bem plana, isso que vai ser importante, e também permite análise in situ. Então o acessório também vejam que é como se fosse uma caixinha que vai entrar justamente naquela parte que eu mostrei para vocês quando, mostrei o instrumento. Então aqui está aberto para que vocês possam ver os espelhos, a amostra no porta-amostra e, tem diferentes tamanhos, o porta-amostra e um espelho para alinhamento do laser dentro do acessório. Esse tipo de acessório ainda permite acoplar uma câmara nessa parte aqui, uma câmara para tratamento térmico. Ela tem uma cúpula com as janelas, então é possível fazer tratamento térmico e vácuo, por essa parte, e a introdução, então, fluxo de gases. Então, na catálise, eles, têm uma aplicação muito grande também, o drifts com a câmara. As unidades para o drifts, elas as são porcentagem de reflectância, então quantidade da radiação refletida, que vai equivaler à porcentagem de transmitância, que é medida através da razão entre a intensidade da radiação infravermelho refletida daquela forma difusa e a intensidade da radiação por uma referência denominada background. Vocês vão ver que na literatura, é quando se descreve a análise, o autor coloca qual foi a referência utilizada, porque em infravermelho é necessário fazer uma análise, referência, porque a radiação ela vai até chegar na amostra, ela vai passar por toda aquela região onde está, né, que tá não no drifts, mas no modo de transmissão, por exemplo, e até mesmo no drifts, a câmara, né, está envolta de ar, certo? E aí o que acontece? O CO2 e a umidade do ar vão absorver radiação e isso vai aparecer no espectro. Então se utiliza uma referência para justamente anular essa influência. Então, pode ser, no caso do drifts, né, um espelho, o KBR ou a própria amostra. Então, nas análises com molécula sonda, por exemplo, a amostra, antes de receber a a amostra, né, antes da molécula sonda interagir com ela, se faz então um espectro de referência e dessa forma então, quando se faz esse cálculo, se evidenciam então as bandas apenas da molécula sonda. Vocês vão observar que vai existir uma diferença na intensidade quando se faz análise por drifts e por transmissão, principalmente na região abaixo de 1.200 centímetros a -1, que já é uma região mais sensível, mais ruidosa, mesmo no processo de transmissão. E no caso do drifts, essa diferença, vai haver essa diminuição na intensidade, porque parte do processo ocorre por causa da reflexão especular. Então, a reflexão especular também vai acontecer, então vai diminuir a quantidade de informação da amostra que chega no detetor. A absorvância vai ser log de 1/R. Para determinações quantitativas, se aplica a equação de Kubel-Kamanck, que vai relacionar a concentração e o fator de espalhamento da amostra com a porcentagem de reflexão. Porém,
Em catálise, não é muito utilizado porque existem algumas condições, como elevada qualidade do espectro, amostra diluída em uma matriz não adsorvente, baixa concentração da amostra, uma espessura de mais ou menos 3 ou 2 milímetros, a partir da qual não se observa mais nenhuma modificação no processo da interação da radiação com a amostra. E em catálise, eh conseguir que todas as condições sejam satisfeitas é muito difícil, então quase não se vê trabalho com a aplicação da equação de Kugelka-Munch, aplicando então análise então quantitativa. Bem, dito isso, eu trouxe para vocês algumas exemplos de aplicações. A primeira delas é a avaliação estrutural. Muitos materiais, catalisadores e outros materiais são analisados. O grafeno é o material mais estudado atualmente. Ele tem uma infinidade de aplicações, sensores químicos, biológicos, capacitores e catalisadores também. Ele pode ser utilizado e tem sido bastante estudado também, e isso se deve às suas propriedades únicas e diferenciadas e sua elevada superfície específica com valor teórico de mais ou menos 2.600 metros quadrados por grama. Bem, o grafeno, ele tem origem no grafite, porque o grafite é um material formado por folhas de grafeno empilhadas, mantidas por forças de Van der Waals. E existem vários processos para a obtenção do grafeno, que é a folha isolada. Um deles é a partir do processo de oxidação do grafite, introduzindo então diferentes grupos funcionais contendo oxigênio, carbonila, OH, grupos ácidos, epóxido, a que vão favorecer então o aumento dessa distância, vão separar um pouco essas folhas e depois esse óxido de grafeno vai sofrer um processo de esfoliação, que vai permitir então que elas fiquem totalmente separadas e que depois então sofre um processo de redução para obtenção do grafeno. Então esse processo pode ser acompanhado por infravermelho. Nesse trabalho, foi avaliada a o efeito de diferentes agentes redutores na obtenção do grafeno. Então, foram utilizados etileno glicol, etanol e um pré-tratamento com ácido sulfúrico, seguido de tratamento com etanol e etileno glicol. Então, aqui o espectro característico do óxido de grafeno, com as suas bandas de ácido carboxílico e cetona, o CO do ácido carboxílico, COC do epóxido, todos foram observados. Para os diferentes processos utilizados, né, para os diferentes agentes redutores, os autores verificaram que houve um grau de redução diferente, sendo que aqueles onde utilizaram etanol ou etileno glicol com pré-tratamento com hidrogênio, eh, possibilitou um maior grau de redução do óxido de grafeno. Outra aplicação, da análise estrutural é para avaliação de óxidos de ferro, que por difração de raio-x, principalmente a magnetita e a magnemita, elas possuem desculpa, um difratograma muito similar, então difícil diferenciar. E no infravermelho, eles apresentam modos de vibração da ligação ferro-oxigênio em frequências menores que 700 centímetros a menos um. Então, nesse trabalho
com compósitos magnéticos de GO e maguemita aplicados em processos de extração e pré-concentração de hormônios presentes na água, foi verificado então que, os materiais apresentaram as bandas, características, né, o óxido de ferro, a maguemita pura e o compósito contendo a maguemita apresentaram as bandas características do ferro oxigênio, ferro em sítio octaédrico, desculpa, em sítio tetraédrico e em sítio octaédrico não é possível verificar, porque as bandas aparecem em valores menores que 400 centímetros a menos um. Mas vale ressaltar que a magnetita apresenta apenas uma banda em 580 centímetros a menos um, e que a maguemita apresenta esse dublete com essas 2 bandas em 628 e 580. Então, foi possível, confirmar a formação da maguemita no compósito. O GO também apresentou as suas bandas características e também verificou-se que a banda da carbonila do GO, no compósito ela desaparece, sugerindo que o ferro, está interagindo com a carbonila no compósito. Bem, a utilização de molécula sonda em catálise, ela é bastante importante e permite avaliar, então, a superfície de uma infinidade de catalisadores. A utilização da molécula sonda se baseia no fato de que o perfil de absorção da substância utilizada como molécula sonda, quando ela está pura, ele é diferente do perfil de absorção quando essa substância está adsorvida numa superfície a ser estudada. Eu costumo dizer, inclusive, que a utilização da molécula sonda é uma forma de avaliação indireta da superfície do catalisador, uma vez que a gente está utilizando a molécula sonda, nós vamos avaliar o infravermelho da molécula sonda. Eh, Aqui nesse exemplo, eu trouxe para vocês o espectro de infravermelho do CO em fase gasosa, uma molécula sonda bastante usada para análise de catalisadores metálicos. E esse espectro, então, é característico por esse dublete com um valor médio aqui de absorção de 2.130 centímetros a menos um. É sabido que o CO, quando se adsorve num sítio metálico, ele pode se adsorver de 2 formas: na forma linear, formando bandas de absorção na região acima de 2.000 centímetros a menos um, e em ponte com bandas em valores menores que 2.000 centímetros a menos um. E então, essas 2 formas vão indicar, características daquela dispersão daquele material, né, linear, as partículas estão mais distantes e em ponte elas estão mais próximas. Então nesse estudo, os autores, então, avaliaram a utilização de diferentes sais precursores de paládio, né, cloreto, acetilacetonato e nitrato, na obtenção de catalisadores paládio-alumina. Eles verificaram, então, que as 2 formas, estão presentes, de CO adsorvido, linear e em ponte, mas que, ao utilizar o cloreto, a medida da área da banda, de em torno de 2.090 centímetros a menos um, indicou uma predominância da espécie, linear. E esses resultados, então, estão coerentes com as medidas de quimisorção de hidrogênio para a medida de dispersão e indicam que esse catalisador tem uma maior dispersão da partícula de paládio que os demais, embora ele também tenha, né, CO dissolvido na forma em ponte. Então,
Para a caracterização utilizando molécula sonda, é possível avaliar acidez, basicidade, tratamentos térmicos, reações entre os componentes, o ambiente químico do metal ou do íon metálico e diferentes materiais e catalisadores podem ser analisados. É importante observar que a interação da molécula sonda com o sítio ela deve ser específica, possui sensibilidade espectral às variações no estado eletrônico do sítio de adsorção, ou seja, se esse sítio possui um estado eletrônico diferente, a vizinhança dele é diferente, nós vamos observar um deslocamento da banda, do valor normalmente, observado, então, essa sensibilidade espectral. Mas ela também a molécula sonda não pode interferir nas características dos sólidos e mudar esse sólido. Existe uma infinidade de moléculas sonda usadas, mais conhecidas piridina, CO2 e outras. Um exemplo, então, da utilização da piridina, ela, quando adsorvida em sítios de Bronsted, gera uma banda de absorção em 1550 e em sítio de Lewis, então, em torno de 1440. Esses modos vibracionais, eles estão ligados à ligação carbono-carbono, então, quando piridina é dissolvida num sítio de Bronsted, forma-se íon piridínio e em sítio de Lewis, então, através da doação do par de elétron para o ligande. Ela é bastante utilizada e seletiva para avaliar os sítios ácidos superficiais. A quantificação desses sítios pode ser realizada, mas para isso se precisa trabalhar com aquela pastilha autossuportada que eu mencionei anteriormente para vocês, que é colocada dentro dessa célula T, que pode ser então acoplada a uma unidade de alto vácuo e receber os tratamentos e a introdução da piridina para o processo de adsorção. As bandas características de Bronsted-Lewis, então, são a área dessas bandas é medida, precisa de conhecer qual o valor da absortividade molar da amostra, saber a área da pastilha suportada, então aplicar a lei de Beer e se obtém a concentração dos sítios. Um exemplo, então, de como é o espectro de adsorção da piridina. Nesse exemplo, foi a adsorção de piridina na superfície de uma zeólita HY. As zeólitas são aluminosilicatos, as conhecidas peneiras moleculares, que têm estruturas bastante características e muito aplicadas em catálise. Então, a amostra é tratada e depois a piridina é adsorvida e essa condição de adsorção, ela é estabelecida e deve ser seguida. A amostra deve estar a 150 graus Celsius e a piridina a 0 graus. Então, após a adsorção, verifica-se a banda característica do sítio de Bronsted e a banda característica do sítio de Lewis. Essa banda intermediária é a contribuição é como se fosse o somatório dos modos vibracional de Lewis e Bronsted. E também, após o processo de adsorção, pode ser realizado o processo de desorção, que permite, então, avaliar a força dos sítios. Nesse caso, a amostra foi aquecida a 250, obteve-se um espectro e depois a 350. E, como vocês podem ver, a pequena quantidade de piridina dissolvida em sítio de Lewis, então, a piridina é totalmente dissolvida e de Bronsted uma pequena modificação. Então, esse resultado indica que os sítios de Bronsted da amostra são sítios fortes e que Lewis está numa pequena quantidade, são mais fracos.
As análises in situ, elas também são bastante aplicadas em catálise e utilizam o acessório de drifts com aquela câmara que eu mostrei para vocês para o tratamento térmico da amostra. E é possível, então, registrar espectros em temperaturas entre 25 e 500 graus. Então, aqui, esse sistema, o laboratório de cinética e catálise do programa de engenharia química da UERJ possui esse sistema para análise in situ, então tem o espectrômetro, a câmara, né, está acoplada ao acessório de drifts, e aqui vocês podem ver a amostra lá dentro da câmara. Então, sistema de refrigeração, fluxo de gases e vácuo. A câmara, então, a entrada da câmara é acoplada a um sistema em linha, ligado a um saturador, que vai, então, levar a amostra em fase de vapor até a câmara. Exemplos de estudos utilizando, a análise in situ. Eu trouxe para vocês, então, um exemplo de 2 catalisadores formados por óxidos binários de zinco, alumina e zinco-titânio, que foram aplicados na produção de hidrogênio a partir de metanol. Resultados de TPD de metanol mostraram que esses catalisadores possuem comportamentos diferentes e produção de substâncias diferentes com o aquecimento. Então, chamando atenção para o dimetil-éter, obtido no catalisador zinco-alumina. Então, os espectros de infravermelho obtidos em diferentes temperaturas mostraram que a dissolução do metanol forma espécies de metóxido adsorvido e, com o aquecimento, vão sendo formados carbonatos estáveis e que, mesmo a 400 graus Celsius, esses carbonatos apresentam bandas intensas e, por isso, o catalisador produziu dimetil-éter, porque justamente as espécies adsorvidas nesse catalisador, elas ficam retidas por mais tempo, permitindo então a reação entre as espécies adsorvidas. Por outro lado, o catalisador com titânio, ele também apresentou o metóxido adsorvido em titânio 3+, 4+, e também a formação da espécie formiato. Porém, após 300 graus Celsius, essas espécies adsorvidas se decompõem e não ocorre mais a presença de outras espécies na superfície, na mesma temperatura que é de 400 graus, os espectros são significativamente diferentes. Então, isso explicou a diferença de comportamento entre os catalisadores. Uma forma também bastante interessante de aplicar o drifts é associando a espectrometria de massas. Nesse trabalho, se avaliou as espécies formadas durante a dissolução da mistura metanol e acetato de etila, que foram utilizados como molécula modelo, para avaliar, então, a reação de transesterificação entre essas moléculas. O catalisador analisado foi um catalisador de magnésio-alumínio numa relação molar 1:1. Então, o sistema, ele possui a câmara do drifts que, na sua saída, tem acoplado um detetor de massas do tipo quadrupolo, que então vai permitir a análise das diferentes produtos formados na fase gasosa. Os diferentes espectros, então, obtidos a partir da dissolução da mistura metanol e acetato de etila, e com o aquecimento, então, da amostra se verificam algumas mudanças no espectro, mas é importante observar, então, que o processo de adsorção da mistura produziu
o metanol é dissolvido como metóxido e que o acetato de etila eh, foi adsorvido de uma forma dissociada, produzindo as espécies acetato e etóxido. Então, conforme a temperatura foi sendo aumentada, vocês veem que ocorrem modificações no espectro e formação também de espécies carbonatos e carboxilados. Nessa análise, acompanhada pela espectrometria de massas, então foi possível verificar a formação de hidrogênio, metano, eh, formaldeído, etanol e acetona. Então, a partir dessas análises e de outras que eu não mostrei aqui para vocês, foi possível verificar que o metanol adsorve preferencialmente na superfície da amostra, formando espécies metóxido, cujas bandas foram identificadas, que se decompõem formando metano e CO2. O acetato de etila se dissolve de forma dissociada, também bandas foram identificadas dessas espécies, e que essas espécies, então, depois reagem com as espécies na superfície, formando CO2, metano e etanol, que foram identificados por massas e também no infravermelho, CO2. O acetato adsorvido também forma acetona, que foi identificado, eh, por infravermelho, aqui através da banda da carbonila, e por massas. E aqui a reação, completa. Então, foi possível, a partir dos resultados de TPD e da associação do Drifts com a espectroscopia de massas, entender quais são e identificar as espécies intermediárias adsorvidas e entender o processo de reação entre as mesmas e a formação dos produtos. Bom, terminado o infravermelho, vamos falar da espectroscopia Raman. A espectroscopia Raman, ela se refere ao espalhamento inelástico da radiação que incide sobre uma amostra e causa uma mudança na polarizabilidade da molécula. Lembrando, polarizabilidade é o deslocamento da nuvem eletrônica em torno dos átomos numa ligação, que estão, então, associados a certos modos vibracionais. Bom, a molécula, então, recebe a incidência de um laser, que é a fonte utilizada na espectroscopia Raman. Então, ela vai sofrer um espalhamento denominado espalhamento Rayleigh, cuja energia do fóton espalhado equivale à energia inicial do laser, então os comprimentos de onda da radiação espalhada e do laser são idênticos. Esse espalhamento é denominado elástico e é predominante no processo. E o outro espalhamento é justamente o espalhamento Raman, numa proporção muito menor, e a energia do fóton espalhado é menor do que a energia inicial, ela é diferente. Esse espalhamento, então, é um espalhamento inelástico e vai, então, fornecer informações sobre os modos vibracionais daquelas ligações e da molécula como um todo. Bom, então o efeito Raman, ele está relacionado ao estado inicial, final e um conjunto de estados virtuais, que, são estados cuja energia não tem um valor limite, então eles não são quantizados. Ele não é um processo de absorção e vai causar modificações nas energias de vibração das moléculas por uma quantidade relacionada à energia inicial e à energia espalhada. Bom, então aqui nesse gráfico potencial, vocês têm aqui, ó, a indicação da energia virtual, ela é
uma energia intermediárias entre o estado fundamental e o estado excitado. No processo Raman, então vai ocorrer o espalhamento Rayleigh, que não tem modificação na energia, não é? Então o elétron vai a um estado virtual e retorna ao seu estado inicial, então o registro é uma linha intensa. E tem outros 2 processos, o processo Stokes e anti-Stokes. No Stokes, que acontece numa proporção muito maior, o elétron está no estado fundamental, vai a um estado virtual e volta a um estado vibracional num nível maior, né, de maior energia de onde ele estava localizado. Esse processo geram bandas ou picos, também está correto dizer, nessa região do espectro, e aí o que, eu quero chamar a atenção que o termo deslocamento Raman é justamente que, se refere ao fato da banda estar, a uma distância do processo Rayleigh, então é denominado espalhamento, deslocamento Raman. E os processos anti-Stokes acontecem numa proporção menor e é quando o elétron sai de um nível vibracional, mais elevado e retorna a um nível inferior. Os processos, então, reforçando, são os Stokes que são observados quando nós fazemos as análises. Bom, e como é que acontece essa análise, né? Como nós fazemos isso? Eu tenho a amostra, ela vai receber a incidência de um laser. Vai haver o processo de espalhamento, ele então vai ser conduzida para um filtro, esse filtro, após passar pelo filtro, a radiação chega a uma grade de difração, é decomposta em suas componentes, e esses valores de frequência, eles estão na região do visível ou do infravermelho próximo. Então, depois de passar pelo detetor, é gerado o espectro. Então vejam que existem diferentes modos vibracionais, essa molécula é o tetracloreto de carbono, e para cada modo está associado uma banda. Bom, existem algumas características na banda ou no pico que nós podemos então extrair informações sobre a amostra. A posição, ela então, né, onde ocorre o máximo de absorção, está relacionado às espécies químicas envolvidas e sua simetria. A intensidade é proporcional à concentração, ou seja, a quantidade de ligações com o mesmo modo vibracional. Então, se a molécula tem muita ligação C dupla C, a banda vai ser intensa. Se ela tem poucas ligações, ela vai ser menos intensa. O deslocamento, o que é o deslocamento? Ah, era esperado, a literatura reporta que para aquela determinada ligação, por exemplo, a carbonila, C-O, apareceria num determinado valor de deslocamento Raman. Porém, quando vocês fazem a análise, essa banda aparece deslocada para um outro valor, pode ser para a direita ou para a esquerda aqui no registro, né, do espectro. Isso está relacionado a tensões, defeitos na estrutura, efeitos de temperatura. E a largura da banda, ela é medida a partir de tracejar aqui, ó, fazer um traço a partir do máximo de absorção até a base e medir a largura da banda na metade da altura desse traço. Então, é a que nós chamamos de largura meia altura. Essa largura indica desordem estrutural. Então, bandas estreitas, um maior ordenamento da estrutura, bandas que vão se alargando a partir de modificações que se faz no método de preparo, no tratamento térmico, enfim, geram então modificações na largura da banda, tá? Bom, as análises, elas podem ser qualitativas e quantitativas, e elas vão permitir, então,
que se faça análise de diferentes tipos de materiais, avaliar fase cristalina, defeito, grau de cristalinidade, polimorfismo. Aqui eu só quero chamar a atenção para o fato que eu estou falando aqui, né, de polimorfismo, cristalinidade, porque justamente todas aquelas informações que eu falei anteriormente sobre a banda, elas se aplicam para os materiais sólidos, certo? Então o que vai acontecer? Em muitas situações, quando a difração de raio-x não permite uma avaliação de qualidade do material, porque muitos materiais, eles têm um tamanho de partícula muito pequeno, então embora eles possuam um ordenamento, né, dos planos, o tamanho de partícula é muito pequeno e o perfil de difração desse material, ele é formado por picos muito largos, de baixa intensidade, dando uma ideia de um material amorfo, e às vezes não. Então, por Raman, nós conseguimos, avaliar melhor, fazer a identificação das espécies presentes, das ligações presentes e inclusive avaliar melhor a cristalinidade desse sólido. As aplicações são infinitas, né, inúmeras áreas aplicam, né, essa técnica, estudam seus materiais a partir do Raman, materiais à base de carbono principalmente, mas outros materiais, pessoal da geologia, análise de pigmentos, análise de materiais biológicos também se faz muito. E chamando a atenção para os compostos inorgânicos, cuja análise por infravermelho ela é mais difícil porque gera mais ruídos e também por muitas vezes não conseguimos alcançar a faixa ideal de análise dessas ligações, né, metal-oxigênio, por exemplo, que são justamente nessa região entre 100 e 700 centímetros a menos 1. Bom, a interpretação é feita da mesma forma que se faz para o infravermelho, e aí eu achei interessante essa forma desse que esse autor, então, apresentou, indicando as faixas, né, de valores de número de onda, de deslocamento Raman para os diversos compostos e ligações, e também a intensidade, né, mais espesso, a banda o pico é mais espesso, é mais intenso. Bom, comparando a espectroscopia Raman com o infravermelho, eh, nós verificamos algumas diferenças e a principal delas é justamente a avaliação da existência daquela daquele modo vibracional, ou seja, se a interação da radiação vai gerar uma modificação no momento de dipolo ou na polarizabilidade da molécula. Então, por espectroscopia Raman, é necessário que haja uma mudança na polarizabilidade da molécula. Então, a molécula apolar, que não possui processo de absorção no infravermelho, não gera um espectro de absorção, não absorve, por espectroscopia Raman, pode absorver. E já o infravermelho, eu preciso que haja um momento de dipolo, uma variação do momento de dipolo durante o processo de absorção. Então, nesse quadrinho aqui, eu estou representando para vocês os modos vibracionais de uma determinada molécula e a avaliação da variação do momento de dipolo e da polarizabilidade. Então, variação do momento de dipolo está associada ao infravermelho. Quando ele é diferente de zero, então se obtém bandas do infravermelho. Na polarizabilidade, ela tem que ser diferente de zero para ocorrer banda no Raman. Então, aqui apenas uma banda, porque para os outros modos não ocorre variação da polarizabilidade. Então vejam
que, se nós olharmos os 2 espectros, e por isso, se fala das técnicas serem complementares, justamente porque em vários casos, haverão bandas no infravermelho e não haverá no Raman, e vice-versa. Mas também vocês vão ter materiais que vão ter bandas em comum, tá? Não é somente dessa forma não. Vale chamar a atenção que água e o vidro têm momentos de dipolo muito intenso, muito forte, então essas vibrações são, observadas no infravermelho. Então, amostras que contêm água ou porta-amostra de vidro não são adequados para utilização no infravermelho. Já na espectroscopia Raman, eh, o espalhamento é é muito fraco dessas ligações, dessas espécies, então eles são matrizes excelentes para medidas diretas no Raman. Então aqui eu coloquei para vocês um quadrinho resumindo as características do Raman, processo de emissão, pouco ou nenhum preparo de amostra, posso fazer medidas através de embalagens transparentes e a questão do espalhamento muito fraco da água, então soluções aquosas podem ser analisadas. E para o infravermelho, eu preciso preparar uma amostra, existem porta-amostras específicos, a amostra tem que estar livre já de umidade. Bom, na espectroscopia Raman, como eu falei lá no início para vocês, ela utiliza um laser como fonte. Mas, então eu posso escolher o laser, existe uma infinidade de laser. Lembrando que as características do laser, ou seja, o comprimento de onda do laser, não vai interferir no número de bandas que se observa no espectro Raman. Então, no exemplo aqui, eu tenho um laser verde e um laser vermelho. É enxofre, então o número de bandas é o mesmo, tá? O que acontece? Laser, o que vai interferir vai ser na intensidade. Então, o laser vai interferir na intensidade da banda. Então, o que acontece? Ó, aqui eu tenho lasers diferentes, bandas com intensidades bastante diferentes. Laser diferentes, número de bandas iguais, o mesmo valor no deslocamento químico para cada banda, tá? E isso se deve ao fato de que a intensidade do espalhamento é proporcional ao inverso do comprimento de onda do laser elevado à quarta potência, a partir dessa equação. Então, a intensidade no laser verde vai ser superior à do vermelho. Um fenômeno bastante frequente nas análises de Raman é o fenômeno de fluorescência. Ele causa a subida da linha de base do espectro, dificultando então a visualização das bandas características do material, tá? Nessa imagem aqui dos espectros, vocês podem ver que, a partir do momento que o fenômeno de fluorescência é diminuído, as bandas são mais bem visualizadas. Além do fenômeno de fluorescência, existem ruídos do tipo cósmico, que é essa linha vertical, intensa e que pode ser corrigida durante a análise. E também ruídos causados pela própria característica da amostra ou, influência de processos eletrônicos que acontecem na instrumentação. Nesse quadro, então, eu resumi, os lasers mais utilizados, tá. Normalmente, o laser na região do visível é o mais utilizado, o laser na região do ultravioleta, ele gera menor processo de fluorescência do que o laser na região do visível, porém,
O que acontece é que muitas substâncias vão absorver a radiação ultravioleta e vai então haver a possibilidade de um processo de absorção, gerando uma transição eletrônica e mascarando o processo de espalhamento. Além disso, o laser UV ele pode degradar a amostra, que é na linguagem comum, pode queimar a amostra. A instrumentação, existem 2 tipos característicos de equipamentos para análise Raman: o Raman FT e o dispersivo. A diferença entre eles está na forma que o sinal é analisado. Então, no FT se utiliza o interferômetro, que é semelhante a um espectrômetro de infravermelho, ele inclusive usa o laser de referência do infravermelho, possui detetores diferentes que podem ser escolhidos. Ele Nesse instrumento, o fenômeno de fluorescência é menor, ele é menos sensível, então a intensidade das bandas é um pouco mais baixa, e o que acontece é que ele tem uma baixa relação sinal-ruído. Essa relação sinal-ruído ela é extremamente importante numa variedade de instrumentos óticos, para espectroscopia, porque sinal, ele carrega a informação sobre a amostra e ruído não. Então, uma grande quantidade de ruído e baixo sinal, espectro, de péssima qualidade. Já o Raman dispersivo, ele usa uma grade espectrográfica 1 monocromador, laser na região do infravermelho, desculpa, do visível, e com isso aumento do fenômeno de fluorescência, o detetor de CCD, e utiliza também um microscópio confocal, que para análise de sólidos é bastante importante e interessante, porque nós podemos escolher também a região, né, da amostra que vamos analisar. O inconveniente, tem maior processo de fluorescência, mas ele é mais sensível, melhor resolução e elevada razão sinal-ruído. O microscópio confocal, a característica mais importante é que ele isola e coleta os dados de um plano de foco a partir da amostra, eliminando o que está fora de foco. Então, aqui, um microscópio utilizado no espectrômetro Raman, e aqui o esquema do funcionamento do microscópio. Então, o plano focal, a objetiva, o detetor, e aqui ele possui um diafragma, que vai definir a região e a espessura do plano de foco, a partir do qual os dados serão coletados, que também vão depender da ótica, né, da objetiva que está sendo utilizada. Essa abertura, quando ela é pequena, ele vai então, coletar dados, eh, de um plano menor, e os que estiverem então fora desse plano vão ser rejeitados. Dificilmente chegam ao detetor, mas pode ser que chegue, mas a intensidade vai ser muito menor. O fenômeno de espalhamento já é um fenômeno de baixa intensidade, né. E, quando a abertura é maior, então os dados serão coletados de toda aquela região, eh, maior escolhida, tá. Existem algumas amostras que, eh, são mais difíceis de ser analisadas. E para isso se usa o processo de Raman intensificado, que é o efeito SERS, tá? É um processo de intensificação do espalhamento utilizando uma superfície rugosa, metálica, que pode ser formada por prata, ouro ou alumínio. Então aqui, ó, é uma superfície rugosa, a amostra é colocada sobre essa superfície, é preciso que exista um bom contato entre a amostra e essa superfície, e ao incidir o laser sobre esse sistema,
O processo de intensificação, então, ele vai se propagando ao longo dessa superfície e vai sendo intensificado, então gerando um sinal de melhor qualidade com consequente, eh, banda observada, uma banda intensa. Então aqui, ó, nesse exemplo, a análise feita por um espectro Raman-FT e 2 bandas de interesse de baixa intensidade. Utilizando o processo de intensificação, se obtém então bandas mais definidas e bem observadas. Então, biomoléculas que existem que apresentam muito processo de fluorescência ou hidrocarbonetos policíclicos e amostras com baixa concentração dessas moléculas, então, amostras com quantidade de traço precisam ser analisadas por Raman intensificado, que aumenta muito a eficiência do processo de espalhamento. Outra forma de análise é a espectroscopia Raman ressonante, que vai gerar um efeito de absorção, né, vai intensificar as bandas em relação ao efeito Raman. Esse processo então, é a já não é mais o elétron não vai a um estado virtual, ele vai a um estado, eletrônico, então é um processo que vai trazer informações sobre a os modos eletrônicos, né, transições eletrônicas daquela substância. Nessas condições, então, eu preciso utilizar um laser cuja frequência seja próxima ou igual à transição eletrônica, e aí sim ocorre essa intensificação desse espalhamento. Então, eh, a banda é observada, eu tenho informações sobre o processo, então, eletrônico, né, o estado eletrônico. Para isso, é preciso usar um laser sintonizável, como o laser de CO2. Esse laser eu consigo alterar, né, o comprimento de onda dele, ele pode ser variado. Então, eu posso sintonizar, né, escolher de forma que ele seja o comprimento, a frequência seja equivalente à frequência da transição eletrônica. Muito utilizado para materiais que contêm grupos cromóforos, então a molécula pode estar numa determinada matriz e é muito utilizado principalmente em sistemas, biológicos e para materiais poliméricos. Bom, a aplicação da espectroscopia Raman, não poderia deixar de falar sobre os materiais à base de carbono, os nanotubos e o grafeno. O grafeno possui bandas muito características, denominadas banda D, que está relacionado então à imperfeição estrutural por, por causa do carbono sp3 que se forma, né, com hibridização sp3, a banda G, modos vibracionais ligados à ligação carbono dupla carbono, que é o carbono sp2, a banda D', que indica desordem estrutural, que vai aparecer como uma divisão da banda G. Aqui a banda G, né, elas formam, começa a aparecer tipo um dublete, denominado split, porque ela vai se dividindo mesmo, e a banda 2G, 2D ou G', que traz informações sobre o número de folhas de grafeno, então é possível avaliar a eficiência do processo de redução. Então aqui, o espectro característico para o grafite, ele apresenta as bandas D e G bem definidas, a G, intensa e estreita, praticamente ausente a D, porque não tem defeitos, e para o nanotubo de carbono ainda é possível observar os modos vibracionais chamados de respiro do anel, é o modo vibracional onde as ligações, então, é como se fosse o processo de respiração, é como se o tubo abrisse e fechasse. E para o grafeno, essas bandas, então, a G e a D são bandas largas e de menor intensidade, justamente caracterizando todas essas,
observações feitas anteriormente. A espectroscopia Raman também é muito utilizada para análise de eletrodos, onde, se tem um substrato metálico e é depositado sobre esse substrato um filme fino. Pode ser de vários materiais, os óxidos de metais de transição são muito utilizados, como o níquel e o cobalto, porque eles são bastante ativos nos processos de eletrólise da água, processos de produção de hidrogênio para células de combustíveis e sensores. Então, nesse estudo, foi feito a deposição de óxidos de níquel-cobalto em proporções 1:1 e 1:2 por métodos eletroquímicos, tá. Então aqui é um exemplo da microscopia de um eletrodo e o filme formado por esses grãozinhos muito pequenos de óxidos de níquel-cobalto. A identificação dessas fases formadas por difração de raio-x é muito difícil por causa da formação de um filme muito fino e o difração de raio-x não tem essa sensibilidade, né, chamando a atenção da RX analisado de forma tradicional, tá. Existem outras formas de difração de raio-x que podem ser utilizadas. Bom, e a espectroscopia Raman com o microscópio confocal é perfeita para análise. Então foram realizadas análises dos óxidos mássicos nas diferentes relações, 1:1 e 1:2, e adquiridos espectros das diferentes amostras produzidas com variações nas condições de eletrodeposição. Aqui, essas 3 bandas caracterizam a formação do óxido misto com relação 1:2 e 1:1. Todos têm essas 3 bandas, com algumas diferenças na proporção das intensidades. Então, os resultados de Raman indicaram a presença de óxidos contendo níquel e cobalto, e as análises de EDS, né, espectroscopia de energia dispersiva, permitiram então confirmar que nos diferentes eletrodos havia formação de óxidos com relações níquel-cobalto 1:1 e 1:2. Eh, nanotubos de titânio são também bastante estudados, principalmente porque os óxidos de titânio, eles são muito ativos, para reações de fotocatálise, e os nanotubos, então, são materiais promissores para as aplicações nessa área, principalmente porque se obtém um aumento da sua superfície específica, com consequente aumento da atividade. Então, nesse trabalho foi analisado o preparo de nanotubos de titânio variando a temperatura utilizada para a síntese. Então, verificou-se que a difração de raio-x, os difratogramas eram muito semelhantes, então a espectroscopia Raman, então, foi realizada numa tentativa de avaliar diferenças na estrutura. Como eu falei para vocês anteriormente sobre essa relação entre o Raman e a difração de raio-x. Então, o óxido de titânio comercial apresenta essa morfologia e um perfil bastante característico de espectroscopia Raman, com essa banda, então, principal, caracterizando a ligação titânio-oxigênio e todas as outras, indicando, então, um material aí, com grau de organização e confirmando a formação do TiO2 microestruturado. O nanofio, então, tem um aspecto morfológico bastante característico, diferente do óxido de titânio comercial, e as análises de Raman, então, indicaram diferenças entre as amostras preparadas a 130 e a 150 graus Celsius. As ligações TI características, mas se verificou para a amostra com 150 preparada a 150 graus Celsius, a presença da impureza de nitrato de sódio e a formação de
uma ligação titânio-oxigênio-sódio, que caracteriza a formação de um titanato de sódio. Essas diferenças foram importantes, né, principalmente pela observação da presença, então, de bandas características da ligação do sódio, né, com o titânio. Quero chamar a atenção aqui para essa imagem que foi obtida a partir do microscópio Raman onde é possível verificar os fios, né, os tubinhos de titânio, e nessa região destacada foi de onde o espectro foi coletado. Compósitos com propriedades magnéticas aplicados na fotocatálise, formados por magnetita e RGO, também foram analisados por espectroscopia Raman. Esses materiais, então, aplicados no tratamento de efluentes, contendo corantes, e apresentam como vantagem as propriedades magnéticas, permitindo uma fácil remoção do meio e sua reutilização. Então, aqui o exemplo: a amostra com corante, após o processo de fotocatálise, o total descoramento da solução, e aqui a aproximação do ímã, atraindo toda a amostra. A análise por espectroscopia Raman do óxido de grafeno reduzido, né, amostra usada como referência aí para o óxido de grafeno puro, que também foi testado na reação, apresentou uma razão entre as bandas D e G menor do que 1. Isso é bastante utilizado no estudo de grafeno, indicando um número pequeno de defeitos, e o deslocamento da banda G para números de onda menores, indicando então um processo de esfoliação eficiente das folhas de GO durante o processo de obtenção do óxido de grafeno reduzido. Já o compósito, verificou-se a presença de várias bandas aqui nessa região abaixo de 650 centímetros a menos 1, e essas bandas são características da hematita, que foi formada durante o processo de análise de Raman. Então, ocorreu aí uma oxidação da magnetita. Essa banda em 680 e essa também são características da magnetita. No compósito, a banda G estava ausente, e isso provavelmente se deve ao fato de que o óxido de ferro está numa proporção muito maior em relação ao GO. Foram preparado o compósito com uma relação 9:1 de ferro para RGO. Bem, concluindo, a espectroscopia Raman, ela não necessita de um preparo especial da amostra, a quantidade de amostra é muito pequena, as análises são relativamente rápidas, exceto para os espectrômetros dispersivos, não destrutiva para uma grande maioria dos experimentos, depende da sensibilidade da amostra ao laser, não precisa de porta-amostra, exceto para soluções, e as amostras, então, podem ser acondicionadas em recipientes de vidro ou plástico, eh, soluções aquosas podem ser analisadas, pode ser feita análise quantitativa, é complementar à absorção no infravermelho, pode ser realizado análise in situ a partir da utilização de uma câmara, também adequada para fluxo de gases e aquecimento, e possibilita a detecção de substâncias em quantidade traço, utilizando o Raman intensificado. Bem, eu listei as referências utilizadas para o preparo das aulas, que vocês podem usar para consulta quando estiverem utilizando as técnicas.
E então chegamos ao fim dessa aula. Agradeço vocês a atenção e espero ter proporcionado aí um uma boa informação e que essas informações então ajudem a vocês a entenderem melhor a técnica e utilizá-la nas suas pesquisas.